Tu tem um super atleta de salto em distância, realiza seu salto procurando atingir o maior alcance possível. Se ele se lança ao ar com uma velocidade cujo módulo é 10 metros por segundo, fazendo um ângulo de 45 graus em relação horizontal, bom, isso aqui está lógico, né? Para ter um alcance maior possível, ele tem que saltar com 45 graus. Pergunta-se o alcance horizontal atingido pelo atleta. Primeiro vamos interpretar certa essa velocidade. Se ele se lança com um ângulo de 45 graus com essa velocidade de 10 metros por segundo, essa velocidade é a velocidade de salto, é a resultante, com um ângulo de 45 graus. Aquela velocidade não é nem a horizontal e nem a vertical, é a velocidade com que ele se lança. Claro que ele vai subir e ele vai descer. Para calcular esse alcance horizontal aqui, D, que é a pergunta da questão, claro, eu posso pensar que aqui ele faz um MRU e calcular essa distância pela fórmula de distância do MRU. Sim, é isso que eu vou fazer. D igual a Vx vezes T. Só que não esqueçam que esse tempo aqui é o tempo total, é o tempo de subida mais o tempo de descida. Então tu vai ter que somar esses dois tempos aqui, ó, o tempo de subida e o tempo de descida. E tem mais. Eu não conheço Vx, eu tenho que calcular o Vx. Lembrem que o Vx ele está aqui, ó, na direção, claro, do MRU, na direção horizontal. Então, se eu determinar o Vx, eu já resolvi em parte a distância horizontal. Só que eu vou ter que também achar o tempo. Vamos começar pelo Vx, tá? De novo aqui eu vou usar triângulo, porque neste triângulo retângulo eu tenho 10 aqui, eu tenho um Vx aqui e um Vy inicial e um ângulo de 45 graus. Perdoe meu triângulo que está desproporcional, tá? Como é que eu calcularia o Vx ali? Usando ele como cateto adjacente. O Vx vai ser a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Aqui estou usando direto aquelas equações que a gente determinou, tá? Ou seja, Vx vai ser 10 vezes o cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Vai dar 5 raiz de 2 metros por segundo. Tá, então o alcance horizontal vai ser 5 raiz de 2 vezes o tempo. Ô diabos, eu não tenho tempo ainda. Vai ter que calcular. Já que eu estou aqui, vamos calcular esse Vy inicial, tá? Como ele é um cateto oposto, é a hipotenusa V vezes o seno do ângulo. Mas vai dar igual ao Vx em módulo, né? Porque o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Então o Vy inicial é 10 vezes raiz de 2 sobre 2. 5 raiz de 2 metros por segundo. Estou empacado aqui, ó, nesse tempo ainda. Voltando aqui na questão, eu quero calcular o alcance horizontal do atleta. Descobri componente horizontal de velocidade no início do salto e a componente vertical de velocidade no início do salto, ambas 5 raiz de 2 metros por segundo. Agora eu vou ter que achar aquele tempo, o alcance, mas eu vou ter que trabalhar com M, que é L. Eu vou trabalhar aqui com a subida, tá? Para achar o tempo de subida eu vou usar, primeiro, gravidade, menos 10, a nossa querida convenção de sinais para uso em fórmulas. Vou usar a equação horária da velocidade. Vf em y é igual a Vi em y mais gt, a equação horária da velocidade, tá? Só que na subida, não esqueçam, aqui eu tenho Vy inicial, que eu já conheço, que é 5 raiz de 2 metros por segundo. Só que lá no final da subida o Vy é igual a 0. Então na subida, na altura máxima, o Vy final é igual a 0. Qual é meu objetivo aqui? Calcular o tempo de subida. Trabalhoso, né? 0 é igual
a 5 raiz de 2 menos 10 vezes t. Quanto que vai dar esse tempo de subida? Este tempo de subida vai dar 5 raiz de 2 sobre 10, ou raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. 5 sobre 10 é 1/2 segundos. Tá, aqui eu tenho que colocar o tempo total. Quanto é que é o tempo total? O tempo de subida mais o tempo de descida. Eu descobri o tempo de subida que, se ele descer à mesma altura, é o que acontece aqui, o tempo de subida e de descida é o mesmo. Então nós temos aqui o tempo de subida, raiz de 2 sobre 2, mais o tempo de descida, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 é raiz de 2. Está aqui o tempo que eu vou jogar lá. Voltei lá, finalmente a distância que ele percorre no salto é 5 raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 5 vezes 2, 10 metros. Resposta da questão, letra E.